Bom dia, turma, como estão? Tudo bem? Desculpa, boa noite. Eu sempre gravo de dia e esqueço e dou bom dia para vocês. Seguinte, até agora então, tudo que a gente viu da experimentação foi para tratamentos qualitativos, ou seja, tudo aquilo que não tem uma dose como tratamento. O que a gente viu até agora? Era, por exemplo, estimulantes de crescimento, fungicidas, inseticidas, são coisas que você aplica a diferentes marcas, por exemplo, mas a gente não está falando de diferentes doses, então são qualidades. O que a gente vai começar a ver agora seria mais em relação a doses, a quantidades. Por exemplo, doses de adubo, doses de herbicida, doses do fungicida. Então são doses. Como são doses, a gente não está mais falando de qualidade, a gente está falando de quantidade. E quando a gente entra em tratamentos quantitativos, aí a gente entra no nome da aula de hoje, que é experimentos com tratamentos quantitativos, aí você faz a regressão. Essa aqui é uma imagem que a gente viu nas últimas aulas. O que a gente faz na experimentação mesmo? Faz um experimento, coleta dados, faz o teste de ANOVA, faz o teste F para ver se é significativo ou não. Se não for e a gente aceitou o H0, a gente para por aí e não faz mais nada. Mas se a gente viu que o teste F é significativo, o que a gente faz? Nas aulas passadas, como era qualitativo, a gente vinha para cá e fazia a comparação múltipla de médias, por Duncan, Scott Knott, Tukey, tanto faz. Só que agora não é qualitativo, é quantitativo, daí a gente vai para a aula de hoje para fazer regressão, tá bem? Então o que é isso? Para fazer uma breve introdução. É quando a gente tem um tratamento que possui um critério quantitativo. A gente vai usar essa regressão. O que seria isso? É quando a gente tem no X, os valores de X são doses que estimulam um Y, por exemplo, produtividade. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que encontrar uma função. Quando eu falo função, eu falo uma equação y em função de x. O que é isso? É aquelas equações que a gente via no segundo grau. Y é igual a x ao quadrado mais um valor x mais outro valor. Tá bem? E para isso a gente normalmente vai acabar estudando equação de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. O que é o primeiro grau? Não tem o quadrado. Segundo grau, tem um x ao quadrado. O que é o terceiro grau? Tem o x ao quadrado e o x ao cubo. Só que, para agrícola, para a área agrícola, normalmente a gente fica no primeiro e no segundo grau. Porque normalmente o terceiro grau não tem muita explicação. Aí a gente para ou o primeiro ou o segundo e é basicamente o que a gente vai estudar aqui. E uma coisa importante, sempre que for fazer um experimento com doses, a gente tem que incluir a quantidade zero que é a testemunha. Por que isso? A gente tem que ter um ponto de partida e dizer assim, ó, por exemplo, eu vou fazer um experimento com doses de ureia. Eu teria que incluir a dose zero, que não vai ureia, para ser a testemunha, para ser uma comparação, um ponto inicial. Então, digamos assim, vai ser 0, 50, 100, 150 e 200. Tem que ter o zero para mim ter um ponto de partida, digamos assim, e isso melhora a qualidade da equação. E outra coisa que deve ter no estudo no mínimo de I3, e para a gente lembrar, são os tratamentos. Então, digamos assim, lembram que tem que ter uma curva, um gráfico? Lá na primeira aula que a gente teve, eu desenhei um gráfico no quadro e fiz uma curva com uma equação que a gente conseguia calcular aquela equação. O que isso quer dizer? A primeira coisa que eu faço, então, é saber que eu tenho que ter no mínimo 3 tratamentos para formar aquela curva, ou formar aquela reta. Só que, inclusive, eu diria assim, 3 tratamentos tudo bem, mas o mínimo mesmo deveria ser 4, porque senão aquela curva ou aquela reta, elas não vão ficar com resultado muito expressivo. Então, eu diria assim, sempre que for fazer um tratamento quantitativo, usa-se 4 tratamentos, tá bem? 3 é muito pouco, então o ideal é usar 4. E aí o modelo que a gente vai ter vai ser esse. Y, essa é a equação. Y igual a B0. O que é esse B0? É a constante. A constante é basicamente o valor, por exemplo, doses de ureia que vão dar a produtividade do milho. Esse B0 normalmente vai ser a produtividade da testemunha. Aí a gente vai ter o B1x1, que é o quê? É o coeficiente de primeiro grau. É aquele que faz a linha ficar reta, aquela linha no gráfico.
Depois o B2x2, que é o coeficiente de segundo grau. O que é esse? É aquele que faz com que a linha comece a entortar, comece a descer de volta, e aí vai ter quantos a gente quiser, se for com terceiro grau, quarto grau, tanto faz. Esses graus que eu falo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, então a gente vai tentar todos, dependendo de quantos tratamentos tem, de quantos graus de liberdade tem. Lembrando assim, como é que eu faço o grau de liberdade dos tratamentos? Se eu tenho 4 tratamentos, é 4 menos 1, então são 3 graus de liberdade. Se são 3 graus de liberdade, eu tenho que testar a equação de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, certo? E daí das 3 eu vou procurar qual que é a melhor entre elas. O que eu vou fazer então? Para mim estudar os 3 graus de equação ao mesmo tempo, eu uso o método dos polinômios ortogonais, que é quando eu tenho vários tratamentos e os tratamentos são equidistantes. O que quer dizer equidistante? 0 pula para 50, que pula para 100, que pula para 150, que pula para 200. Ou seja, as doses elas aumentam de forma equidistante. O experimento está balanceado. Então eu posso usar esse método dos polinômios, que ele vai testar todas as equações que eu quero, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, e vai escolher qual que é melhor. Lembrando então que na agricultura normalmente a gente vai usar o quê? Modelo linear ou quadrático, porque eles têm uma explicação agrícola melhor. Isso aqui é o linear, esse aqui é o quadrático. O que quer dizer quando eu falo uma explicação agrícola? Olha só, imagina assim, ó, botei dose de fósforo de 0 a 100. Elas foram aumentando a produtividade linearmente. Só que 100 é muito pouco, então poderia ter alguma dose melhor. Ou aqui, por exemplo, eu fiz a dose de fósforo, dose de ureia no milho, de 0 a 1000 quilos. Só que depois que passou de 200, 300, 400, começou a decair. Por quê? Porque era tanta ureia que começou a dar problema no crescimento do milho. E começou a declinar a produção. Então, quando eu faço um experimento com doses e dá uma equação dessas linear, o que isso quer dizer, primeiramente? Que o efeito dos tratamentos é bom, mas eu não achei qual que é a dose melhor. Talvez a melhor dose ela está aqui em cima. Então, quando dá linear para um tratamento de doses, quer dizer que faltou dose. Agora, quando dá quadrático é ótimo, porque eu consigo chegar a qual que seria o melhor ponto aqui. Porque, digamos assim, a dose que chega nesse ponto é a dose que dá a máxima produção, certo? É para isso que serve uma curva quadrática de segundo grau dessas. Na sequência, então, o que esse método dos polinômios ortogonais, então, que a gente vai trabalhar? Ele vai conseguir, então, determinar qual que é a equação ideal para o meu experimento. Vamos fazer aqui um teste. Então, só lembrando de outra coisa, eu posso fazer a análise de regressão tanto num delineamento inteiramente causalizado quanto num blocos ao acaso. Não tem problema, pode ser em qualquer um dos dois. Nesse nosso experimento, então, é um inteiramente causalizado, com 4 doses de nitrogênio em relação à altura de plantas de eucalipto. Então aqui estão as 4 doses de nitrogênio, 0, 10, 20, 30. Aqui são as repetições das alturas das plantas de eucalipto. 48, 53, 53, 47. São as alturas e as repetições, soma, média e a variância. Então a gente tem assim, que o fator dose tratamento, as doses aqui de nitrogênio, é quantitativo, é uma quantidade. Então depois de fazer a análise de variância e ver se o teste F, tudo aquilo que a gente já viu nas outras aulas, é significativo, é adequado então proceder à análise de regressão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse experimento é a análise de variância. Está aqui ela. Dose, erro, total. Não tem blocos aqui. Por que não tem bloco? Porque não é um delineamento de blocos ao acaso, é um DIC. Então o que a gente tem aqui? É a mesma coisa que foi feito para os outros experimentos, para os qualitativos. Grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio. A gente vai calcular o F calculado e vai ter o F tabelado. Vamos tentar lembrar de uma coisa? Se o F calculado é maior que F tabelado, o experimento é significativo e a gente rejeita o H0. É o que aparece no gráfico. F tabelado, 3,24. F calculado, 8,4. Se ele é maior, ele não está no H0, ele está na região do H1.
E quando está nessa região do H1, o que a gente tem? A gente conclui que as médias diferem a 5% de probabilidade, assim é necessário fazer um complementar da ANOVA, que é a análise de regressão. O que ia acontecer mesmo, só para a gente lembrar, o que ia acontecer se ia ficar aqui no H0, quer dizer que o experimento não é significativo a 5%. E quer dizer que ele não funcionou. E aí a gente pararia por aqui. Mas como ele veio aqui para o H1, a gente tem que continuar fazendo outras coisas, que essas outras coisas, nesse exemplo, é uma análise de regressão. A primeira coisa que eu posso fazer para ter uma ideia de como vai ser meu experimento é jogar os dados no Excel. Se eu lançar os dados no Excel, as doses aqui embaixo, 0, 10, 20, 30, doses de N, e aqui as alturas, as médias no caso, eu consigo lançar essa equação. Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu consigo criar essa equação e consigo criar um R quadrado. Esse R quadrado, no Excel, ele não é ajustado, então ele ainda não é válido. Mas por que eu posso fazer isso no Excel? Porque ele vai me dar uma ideia. E qual que é a ideia que ele me deu? Que a melhor equação que se ajusta é a equação quadrática de segundo grau. Ela está aqui. Ela foi a que melhor se ajustou. Vamos pensar assim, ó, por que a quadrática apareceu a melhor? 0 de nitrogênio é muito pouco, 10 é bom, 20 é melhor ainda. Só que 30 para muda de eucalipto deve ser demais. E como é demais, começa a dar problema de crescimento em raiz e a planta não vai crescer direito. Então o que isso quer dizer? Que o melhor ponto, a melhor dose de N para as mudas de eucalipto estão mais ou menos nessa região aqui, que eu posso calcular pela equação. E agora, outra coisa que apareceu nova aqui, que vocês devem estar se perguntando, o que é esse R quadrado? Esse R quadrado é o que a gente chama de coeficiente de determinação. Esse coeficiente de determinação ele diz assim, ó, que 0,93 é como se fosse 93%. Isso quer dizer que 93% da resposta da altura do eucalipto se deve às doses de nitrogênio. E os outros 7% que faltam se deve ao erro. É variável não controlado. Então, isso aqui é bom ou ruim? É muito bom. Quer dizer que 93% da explicação do crescimento do eucalipto é explicado pelas doses de N. Ótimo, perfeito. É tudo que a gente gostaria que acontecesse no experimento. Mas enfim, o Excel só deu uma ideia. O que a gente tem que calcular é exatamente qual que é a equação, se essa aqui realmente é verdadeira. E é aí que a gente entra nos polinômios ortogonais. O que é os polinômios ortogonais? A gente tem assim, I igual a 3 são os tratamentos. Para 3 tratamentos, 4 tratamentos, 5, 6, 7, 8. Nós é 4, então a gente vai usar essa tabelinha daqui. Os coeficientes dos polinômios de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau estão nessas tabelas, então, e a gente tem que pegar esses dados aqui e fazer esses cálculos de K para chegar aos valores das equações. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que a gente não vai fazer isso à mão porque não é necessário. É bem simples, é muito fácil de calcular isso à mão, mas não tem por que a gente fazer aqui e perder tempo com isso, já que os programas vão fazer isso para nós sozinhos. E se a gente aprender isso, provavelmente logo a gente vai esquecer, porque é basicamente retirar dados de uma tabela. Não tem por que a gente gastar tempo com isso. Então, a tabela é montada assim, para os 4 tratamentos, faz os dados dos fatores C e do CY. Depois a gente vai ter, então, ele vai fazer o cálculo da soma dos quadrados para linear, para quadrática e para regressão cúbica. Posteriormente, depois do método da soma dos quadrados, que vão ser todos calculados, a gente vai fazer a análise de variância, a ANOVA, né, da soma de quadrados dos tratamentos em regressão. O que é isso? É a análise de variância para primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Vamos lembrar que eu vou voltar um pouquinho só para lembrar. O que foi essa análise de variância? Ela foi só do teste F para ver se o experimento deu certo. É a ANOVA do experimento, para ver se deu certo. Agora a gente tem que fazer a ANOVA, a análise de variância, para cada equação que a gente escolheu. Lembrando que era 4 tratamentos, grau de liberdade 4 menos 1 dá 3. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. É as 3. A gente vai ter que fazer o teste F para essas 3 equações. Antes, lembrando então, a primeira ANOVA foi para ver se o experimento foi significativo.
Essas ANOVAs de agora são para ver qual dessas equações a gente vai usar. E aí tem uma coisa importante. Tá aqui já, tá calculado, né? Grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, o F calculado e o F tabelado. Vamos analisar o que aconteceu aqui. Equação de primeiro grau, a mais simples de todas, aquelas que só tem o x, mas não tem o x ao quadrado. F calculado 6,8, tabelado 4. F calculado maior que tabelado, foi significativo. Então, a equação de primeiro grau é válida. Segundo grau, F calculado 16, tabelado 4. F calculado maior também é válida, pode ser usada. Terceiro grau, F calculado 1, tabelado 4. O F calculado foi menor, então já de cara, a de terceiro grau está eliminada. Só que a gente ficou com um problema. Tem duas que foram significativas. A gente já está vendo duas aqui, a de primeiro e a de segundo grau. Qual que a gente escolhe? Aí está aqui embaixo. O grau da regressão a ser excluído é de maior grau significativo, independentemente da significância dos graus que antecedem. O que isso quer dizer? Eu vou escolher a de maior grau. Mesmo que a de primeiro grau foi significativo, eu escolho a de maior grau que a de segundo. Então, se a de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau todas fossem significativas, eu ia ter que escolher a de quarto grau, que é aquela que tem o maior grau, é a mais importante. Nesse caso, então, eu escolhi a de segundo grau, porque a de terceiro não foi. Até para mostrar para vocês como é que eu faço mesmo a análise de variância de cada uma. Mesma coisa que nas aulas passadas. Só que agora para cada um. Aqui é prefeito linear. É para cada uma que a gente tem que fazer. Estabelece o teste da hipótese. O H0 é que não tem efeito, o H1 tem efeito. Estabeleça o nível de significância do teste. A gente já havia estabelecido desde as primeiras aulas que é 5%. Calcula o F calculado e compara com o tabelado. Lembrando que o F tabelado eu tiro dessa tabelinha, deixei ela pequenininha aqui porque não, a gente já fez isso, não tem por que a gente retomar de novo. E aí eu vou para decisão e conclusão. Se o calculado é maior que o F tabelado, rejeita H0 e aceita o H1. E aí a gente diz que tem significância. Se o calculado é maior que o tabelado, menor, desculpa, a gente vai rejeitar H0, não rejeita o H0, aceita ele, e conclui que não tem efeito linear, ele não é significativo. No nosso exemplo, relembrando que ele foi maior, o calculado foi maior que o tabelado. Então, calculado de 6, maior que o tabelado, rejeita o H0, rejeita essa parte aqui e aceita o H1 que está desse lado. Então, conclui que o efeito linear de x sobre y é significativo em 5% de probabilidade. E tem mais uma coisa aqui. O efeito linear pode ser positivo ou negativo. Então, o linear, eu vou voltar lá para cima só para mostrar de novo. Esse efeito linear pode ser positivo ou negativo. Ele poderia estar descendo assim. Isso também poderia ser significativo, dizendo que nossos tratamentos influenciam negativamente o crescimento. Isso pode acontecer e a equação pode nos dizer isso. Mas o que a gente quer agora primeiro é ver qual que são significativos. A nossa linear foi. Aqui eu coloquei junto, para não ficar repetindo, a quadrática, que a gente viu que também foi, ficou na zona de aceitação do H1, e a nossa cúbica não foi, porque no caso o nosso valor do calculado ficou aqui na região do H0. Então, nesse caso, a cúbica não é. Então, o que a gente chegou aqui no final? Que a gente tem uma simples, uma linear que aceita e uma quadrática que aceita. O nosso exemplo está aqui dentro, né? O nosso exemplo é esse. A gente aceitou a linear e a quadrática, mas só que a gente vai ficar com a de maior grau. Então, nesse caso, eu vou usar a regressão linear quadrática que está aqui em cima, certo? E depois as nossas cúbicas, a gente não vai aceitar porque a gente não aceitou a equação cúbica. Então, mesmo que linear foi significativa, eu vou ter que ficar com a quadrática de segundo grau. Então, aqui no teste da hipótese, no método dos polinômios, no caso em que a regressão, olha só, isso aqui é muito importante da gente saber. Se a de primeiro grau for adequada, um novo experimento deve ser planejado, certo? Vamos voltar aqui em cima.
Se a nossa de primeiro grau fosse a única a ser aceitada, a linha ia ficar assim. Então, ano que vem eu teria que fazer outro experimento. Para quê? Para testar doses maiores. Por quê? Porque testando doses maiores, depois disso poderia ser ter que uma regressão da curva. No caso, a dose que começa a ter regressão, começa a ter descida da curva, pode ser uma dose bem maior do que eu testei. Então, sempre que der efeito linear, eu preciso fazer um novo experimento testando doses maiores, tá bem? Certo? Então, na verdade, aqui nessa segunda frase está dizendo mais basicamente o que eu falei. Se eu colocar doses maiores ou menores, eu posso encontrar, então, no final, qual que é o valor máximo de x que afeta y, ou seja, qual é a dose máxima que realmente vai afetar a produção, por exemplo. E então, no nosso caso anterior, no nosso exemplo anterior, eu rejeitei as hipóteses H0, certo? Nível de 5%, e aceitei que então a gente tem uma equação quadrática igual essa aqui, que vai ter uma constante, um valor de x e um valor de x ao quadrado. O que eu tenho que fazer agora, afinal? Eu tenho que pegar e criar essa equação. Eu tenho que ter ela em mãos, saber como que ela se forma. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, a gente não vai fazer isso à mão, como eu já falei para vocês, é muito trabalhoso e é uma coisa que a gente acaba esquecendo depois, é difícil, é muito cálculo para se fazer e o programa vai fazer isso para nós. É mais importante a gente saber no final interpretar a equação do que chegar até ela. Se fosse linear, eu usava essa parte da equação. Quadrática eu uso essa parte e cúbica eu uso essa. Como no nosso exemplo a gente aceitou a quadrática, a gente vai usar essa parte aqui da equação, tudo bem? Como é que a gente calcula ele? Primeiro, o y, que é a média geral do experimento, tá bem? Primeiro, o y que a gente vai calcular. Depois a gente vai ter que calcular os fatores B1, B2, M1 e M2, que vão sair daquelas tabelas do método do polinômio ortogonal. M1 e M2 também são tabelados, estão naquelas tabelinhas lá do início que eu mostrei antes. A gente vai ter que calcular então o valor do x, que é o mais importante de todos. Faz o cálculo do valor do x, que é basicamente o quê? X menos o x com o tracinho em cima, que é a média. E ainda tem o valor do h. O h é a amplitude, é o intervalo entre o menor e o maior valor de x, certo? Mas isso, como eu falei, é fácil de calcular, só que muito trabalhoso. Então a gente vai pular essas partes, porque não é necessário que a gente fique tanto tempo sobre elas. Então, agora sim a gente vai para o que realmente interessa. A gente calculou os b's, os m's e os p's, calculou o x a partir dessa equação. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é só juntar os valores. A gente vai pegar a equação do y aqui e vai trocando os valores nela, vai juntando, depois no final coloca os valores de x e no final a gente tem a nossa equação. Qual que é a nossa equação? Y, o que é o y mesmo? A altura de eucalipto. É igual a constante. O que é essa constante? Essa constante aqui é o valor médio da testemunha. Isso é importante. E quem que é testemunha? Zero. Vamos ver aqui em cima. Onde é que estavam os valores? Já vou achar aqui. 0, 48, 40, 43, 41, 48. Em média, isso dá mais ou menos, claro que eu estou dizendo mais ou menos porque foi ajustado, 43. Depois a gente tem o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É aquele que dá uma linha reta. Estão acompanhando aqui o mouse? É aquele que dá uma linha reta. Depois a gente tem o valor de x ao quadrado, que é aquele que faz com que haja curva. Então, esse 1,25 dá a linha reta. O 0,035 é aquele que faz com que a reta comece a baixar e declinar. Então, vamos voltar aqui em cima só para ver aquele gráfico que a gente tinha. Deixa eu subir mais um pouco aqui. O valor do x, o 1,25 que eu falei antes, é o valor que dá a linha reta. O x ao quadrado 0,035 é aquele que faz com que comece a ter essa declinação da curva. Então, vamos voltar lá para baixo. Por fim, o que eu tenho então? Essa equação.
Se eu trocar os valores de x pela dose, eu vou saber qual que vai ser a altura do eucalipto. Por exemplo, se eu botar aqui 25, que não tinha um tratamento 25, vamos voltar lá em cima. Eu tenho tratamentos que vão de 0, 10, 20, 30, não tenho 25. Mas como o 25 está entre 0 e 30, eu posso colocar aqui na equação 25 e eu vou saber exatamente qual que é a altura de eucalipto que o 25 me dá. 22, se eu quiser botar 22,5 kg de nitrogênio, é só eu colocar o 22,5 no lugar do x e fazer o cálculo. Super simples, super fácil de fazer esse tipo de trabalho. Mas não é o nosso caso no momento, isso vai ser para a aula que vem, então a gente tem que saber que aqui no final a gente atinge uma equação dessas. Então o que a gente obteve? Uma equação válida para x dose pertencente ao intervalo de 0 a 30, doses de x, doses de nitrogênio. Eu não posso, com essa equação, querer saber qual que é o valor de 50 kg de nitrogênio, porque eu não fiz o experimento. Eu posso botar os 50 aqui, ele vai me dar um valor, mas eu não posso ter certeza que esse valor está certo, porque eu não fiz um experimento com 50 kg. O que me falta, então, aqui no fim? É ter o R quadrado. Por que o R quadrado? O R quadrado vai me dizer o quanto correta está essa equação. E é super fácil de calcular ele. Para regressão linear, soma de quadrado sobre soma de quadrado dos tratamentos. Para quadrática, entra do valor quadrático. Para cúbica, entra do soma de quadrado do cúbico. Assim, para o nosso exemplo, o que a gente tem? Soma de quadrados da regressão linear mais soma de quadrados da regressão quadrática dividido pela soma de quadrado da dose e deu um R quadrado bem alto, 0,93. Esse 0,93 ainda, a gente pode considerar que para o nosso experimento o R quadrado de 0,93 foi muito bom, porque ele diz assim, ó, a gente teve um 0,93, ou seja, 0,93 ou 93%, a gente pode dizer isso, 93% da variação de altura de eucalipto Y é descrita pela doses de X. Ótimo isso, muito bom, não se tem dúvida. Só que para a gente poder dizer que esse nosso experimento vale para qualquer condição, em qualquer lugar, eu teria que fazer o meu R quadrado ajustado por essa equação daqui. Ou seja, ele vai pegar o R quadrado do nosso experimento e vai ajustar considerando outros exemplos, outros experimentos. Aí o nosso R quadrado ajustado ficou de 0,79. Ele decai um pouquinho porque ele está ajustando para outras condições. Aí qual que é a conclusão? Para qualquer lugar, para qualquer local com condições similares à do meu experimento, 79% da variação do Y, altura de eucalipto, é explicada pela variação de X. Os outros 20% é explicado por outras variáveis que não estão incluídas nesse nosso modelo daqui, certo? Então, o que tudo isso quer dizer? Primeiro, a gente fez uma nova que disse que o nosso experimento era significativo. Então, a gente fez outros testes de análise de variância. Deixa eu voltar aqui neles. Então, fez outros testes de análise de variância para dizer que o nosso modelo quadrático também era significativo, certo? E o linear também, só que a gente aceitou o quadrático. Então, aqui no final, a gente pode, inclusive, colocar do lado do 0,79, do lado do 0,93 e colocar assim, ó, P, F, qualquer letra dessas, dizendo assim, ó, menor que 0,05. Ou menor que 5% de significância, para dizer que ele realmente foi significativo. Tá bem? Sei que essa parte é um pouquinho difícil de entender. Acho que a aula que vem vai ficar mais fácil de vocês entender como que funciona esse trabalho da regressão, porque aí a gente vai trabalhar com dados reais no Excel. O que a gente vai fazer semana que vem? Eu vou pegar os dados, vou passar para o Excel, vou analisar no Sysvar, vou criar o gráfico e a gente vai ter uma equação verdadeira para a gente analisar e calcular ela, tá bem? Então, espero que tenham entendido essa parte da aula. Ela é um pouquinho difícil, mas eu acho que usando exemplos a partir da semana que vem vocês vão entender melhor. E vão ver que não é tão difícil assim e que ela é super prática, digamos assim. Ela tem um cunho muito prático e muito fácil de ser utilizado.
Qualquer dúvida dessa aula, por favor, me perguntem. Sei que ela é um pouquinho difícil, mas semana que vem eu tenho certeza que vocês vão entender melhor como que funciona esses cálculos. Então, gente, até mais. Boa noite a todos e um abraço.